alô, tudo bem com você? Eu sou a Thaís, sou professora de alemão. E hoje nós vamos falar sobre três verbos modais, sobre o uso deles no nosso tópico 6 aqui da Gramatik Active. Vamos lá? Então, o que temos aqui? Nosso tópico chama Ich kann, ich will, ich möchte. Então, nós vamos falar do verbo können, verbo wollen, verbo möchten. Todos esses verbos nós falamos sobre eles no tópico 5 e falamos ali da estrutura desses verbos e conjugação. Aqui nós vamos falar um pouco mais de quando que a gente usa, para dizer o que usamos, que vamos usar cada um desses verbos. Então, se você ainda não assistiu o tópico 5, vou deixar linkado aqui para você ir lá ver. E aí você volta aqui. Então, verbo können. Então, quando que a gente usa? O verbo können é o verbo poder. É o verbo poder, no sentido, a gente vai usar para falar das nossas habilidades, das nossas capacidades, também de possibilidades. Então, o primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, Ich habe das gelernt. Eu aprendi isso. Então, é uma habilidade, uma capacidade que eu desenvolvi. No exemplo, a gente tem ali, Ich kann Englisch sprechen. Eu sei falar inglês. É dessa forma que a gente diria no português, né? E não eu posso, mas fica estranho no português como eu posso. Mas eu sei falar inglês. Nesse uso aqui, ele é bem como o c'est faire do francês. Então, ich habe das gelernt. Eu aprendi isso. Ich kann Englisch sprechen. Ich kann Spanisch sprechen. Ich kann schwimmen. Eu sei nadar. Eu sei falar inglês. Eu sei falar espanhol. Enfim, né? Ich kann Deutsch sprechen. Eu sei falar alemão. O 2. Existe a chance, a possibilidade, né? Es gibt die Chance, die Möglichkeit. Então, é uma possibilidade. Possível fazer isso. Hier kann man essen und trinken. Aqui se pode comer e beber. É uma possibilidade. Posso sentar nesse lugar aqui para comer e beber. Uma possibilidade. E o nosso terceiro aqui, es ist nicht verboten. Não é proibido. Então, é bem parecido ali com o outro, né? Não é proibido fazer isso, né? No nosso exemplo, a gente tem ali, hier kann man parken. Aqui se pode estacionar. Então, o verbo können, a gente usa para falar então das nossas habilidades e capacidades, das coisas que a gente sabe fazer, e também de possibilidades, né? Ah, aqui se pode estacionar, aqui se pode comer e beber, certo? Verbo wollen é o verbo querer. Então, a gente vai usar para falar dos nossos desejos, né? É o meu desejo, vou falar sobre isso, as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu desejo, que eu tenho vontade. No nosso exemplo, temos ali, Ich will nach Deutschland reisen. Eu quero viajar para a Alemanha, né? Ich will nach Deutschland reisen. Vamos falar sobre os nossos desejos. E o verbo möchten, ele também é usado para falar sobre os nossos desejos e vontades. Contudo, ele é um verbo höflich, ou seja, ele é um verbo mais polido, mais cortês, mais educado, nesse sentido, tá? Então, como eu falei no vídeo do tópico 5, ele é o verbo eu gostaria, né? Ah, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Ele é um pouco mais educado. Por causa disso, né, essa diferença então entre o wollen e o möchten, porque o uso deles para falar dos nossos desejos. Mas, por causa da a diferença está realmente na polidez. O verbo möchten aqui, né, ele vai ser utilizado então em contextos em restaurantes, cafés, padarias, etc. Quando eu vou fazer um pedido e o contexto pede que eu seja educado, né? Aí você fala assim, olha só, eu quero viajar para a Alemanha. Né? Um desejo aqui, uma vontade. Agora, estou no restaurante. Eu queria um café. No alemão, usar o verbo wollen nesse contexto de estar no café e pedir, estar na cafeteria, pedir um café, pedir um pão, pedir um pedaço de bolo, soa rude. Então é importante o uso do verbo möchten nesse contexto. Então, ich möchte einen Kaffee trinken. Trinken, bitte. Eu queria beber um café, por favor. Ou eu gostaria. Queria, gostaria, que ambos funcionam para tradução, certo?
Então, nesse vídeo nós falamos sobre esses usos, né, desses verbos, o verbo können, wollen e müssen. No próximo nós falaremos dos outros verbos modais aqui. Então, o dürfen, sollen e o müssen. Ok? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Tschüss!